Hoje nós vamos começar a tratar de uma virtude chamada justiça, e inclusive alguns pensadores chamam de uma das virtudes cardinais, mas a palavra justiça ela tem muitos significados. O significado mais comum, né, é a gente pensar nessa questão do equilíbrio entre os interesses, por exemplo, de um comprador e de um vendedor, ou de duas pessoas que estão numa disputa. E por isso, né, o ícone da justiça é essa balança, né, foi usada por inúmeros artistas, né, ao longo dos milênios para representar a justiça. Então, como primeiro passo, né, a gente precisa entender um pouquinho melhor esse conceito, né, como é um conceito usado em tantos contextos. Nós trouxemos aqui a parte principal da definição de justiça na Wikipedia. A definição do dicionário não seria suficiente aí para a gente mostrar a amplitude desse conceito. Então diz assim, a justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social no qual há um equilíbrio. Isto é, nós estamos nesse contexto aí que a balança representa, buscando essa situação idealizada, né? Porque a gente não tem, né, de fato, se você coloca pesos na balança, ela se mexe, né? Além disso, né, esse equilíbrio que se busca entre as pessoas, né, nessa interação social, diz a definição, ela deve ser razoável, né, no sentido de ser viável para todas as partes, e ser imparcial, no sentido de não beneficiar nenhum em detrimento do outro. E deve, então, distribuir as riquezas e as oportunidades entre as pessoas que estão envolvidas nesse grupo social. Diz a definição que esse conceito ele está presente não só no direito, né, como a gente normalmente é levado a pensar, mas também na filosofia, na ética, na moral e até na religião. A outra questão que a Wikipedia alerta imediatamente, né, é que não só a concepção, o conceito, mas também as aplicações práticas da justiça, elas são muito variáveis, né, de acordo com o contexto social, com a região geográfica onde ele se aplica, né, a gente pode acrescentar ao longo do tempo e da perspectiva da interpretação de quem está pensando no assunto. Tanto que, diz a Wikipedia, o conceito de justiça é frequentemente alvo de controvérsias entre pensadores e estudiosos. Então, o que nós vamos fazer, como sempre fazemos, é mostrar aí diversos pensadores e como que eles conceberam esse conceito de justiça, começando justamente na relação entre as pessoas. A primeira questão que a gente coloca aqui, através dessa frase do Wayne Dyer, escritor americano, que já citamos diversas vezes, né, é que na nossa pequenez, muitas vezes, nós acabamos confundindo justiça e julgamento. Justiça e julgamento, na verdade, são, de alguma forma, incompatíveis. Ele nos alerta dizendo o seguinte: quando você julga os outros, né, do seu ponto de vista, né, você não está definindo os outros, você está definindo a si próprio. Então, toda vez que a gente ouvir alguém fazendo um julgamento, né, a gente tem que imaginar que tem um espelho na frente da pessoa, uma parede que reflete aquilo,
e aplicar aquilo que a pessoa está dizendo para quem está falando. Às vezes é difícil aceitar isso, né? Porque a gente tem que aplicar isso também aos nossos próprios julgamentos. Essa é uma questão que vem de longa data, né? O Lao Tzu, na antiguidade clássica chinesa, já tinha escrito, né? Em outras palavras, a mesma ideia. Se praticares a equidade, né? Ainda que morras, não perecerás. Que se você for imparcial, equânime, as pessoas vão continuar a falar de você, mesmo que você fisicamente não esteja mais presente. E trazendo isso para o mundo mais moderno, né, nós temos aqui, né, essa questão da relação entre as pessoas, né, no sentido de identificar quando é que ocorre aquilo que nós chamamos de injustiças, né? O conceito de injustiça, ausência de justiça. Então, nós temos aqui uma frase do Desmond Tutu, né, cardeal sul-africano atualmente, né, já bem idoso, mas ainda entre nós, que diz assim, que se você ficar neutro em situações de injustiça, né, isto é, você não tomar nenhuma atitude, então você escolheu ficar do lado do opressor. Né? Lembrando que isso foi escrito no contexto, né, do apartheid na África do Sul. Né? Outro personagem que já citamos dessa história muitas vezes é o Mandela. Mas também isso não é uma invenção moderna, né? Esse mesmo conceito, ele já foi enunciado no século XVIII, antes da Revolução Francesa, pelo filósofo irlandês Edmund Burke, que diz que para o triunfo do mal só é preciso que os homens bons não façam nada. Esse mesmo palavreado foi utilizado também pelo Martin Luther King, no seu famoso discurso em Washington, né, onde, além de dizer que ele tinha um sonho, né, ele também disse que o que preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. É ela que dá continuidade à injustiça. E como que a gente deve reagir? Né? Se a gente for buscar, no caso do Lao Tzu, ele diz que a gente deve pagar o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa, né? Na linguagem de 2.500 anos atrás. Né? Mas esse mesmo conceito nós podemos ter em autores modernos, de uma forma talvez mais simples ou prática de entender. O Napoleon Hill, outro que já citamos muitas vezes, nos ensina que a vida é curta demais e temos tanta coisa útil a fazer, de maneira que não se justifica nós preocuparmos em responder à altura a todas as coisas desagradáveis que ouvimos. Né? E por último, nessa linha da reação, né, o Jim Rohn nos ensina que, além da gente não reagir, né, a gente deve também evitar de odiar os nossos inimigos. Porque, diz ele, quando a gente permite que o ódio se aposse da gente, isso vai fazer com que a nossa capacidade de julgamento, né, no sentido de conseguir avaliar a realidade, acabe sendo prejudicada. Outra frase dessa família Luther King, né, esse aí é o filho do famoso Martin Luther King, que é cientista político, diz que
não pode haver paz sem justiça, né? Porque se tem injustiçados e nós, que somos do bem, junto com os injustiçados, vamos nós manifestar esse equilíbrio, né, que a justiça representa, ele vai ser, de alguma forma, atrapalhado. Do outro lado, né, a gente sabe já há muitos séculos, a frase do século XVII, o John Locke, filósofo inglês, que nos ensina que onde não há lei, não há liberdade, né? A lei é uma forma de organização da sociedade que permite que os seus membros tenham liberdade. Se não houver lei nenhuma, cada um vai fazer a sua e a gente vai ficar então refém daqueles que forem mais fortes, mais violentos ou souberem gritar mais alto. A outra questão, quando a gente pensa na necessidade da lei, temos o alerta aqui do Alain, outro que já citamos anteriormente, né? Um filósofo francês mais recente aí que usou esse pseudônimo, dizendo que para que a justiça de fato exista ou funcione, é necessário que existam pessoas justas que possam defendê-la, né? Se a própria justiça for atacada, nós vamos ter dificuldades. Do outro lado, a mera existência da justiça não é suficiente. O Salvador Allende, aquele presidente chileno que foi deposto pela ditadura militar nos anos 70, lá no Chile, nos legou essa frase, lembrando que não basta que todos sejam iguais perante a lei, mas que é preciso que a lei seja igual perante todos, no sentido de que não basta ter uma justiça que aplique a lei, mas que na hora de a lei ser aplicada, esse processo também seja justo. E para finalizarmos hoje, vamos ficar com essa reflexão do filósofo brasileiro, bem conhecido aí de todos nós, o Mário Sérgio Cortella, chamando a atenção para uma distinção entre o que seja o conflito e o que seja um confronto. Diz ele, o conflito é algo criativo, o confronto é negativo. O conflito é a divergência de postura. O confronto, diz ele, é a tentativa de anular a outra pessoa. Então, para sermos justos, nós não precisamos fugir do conflito, mas não devemos ter confrontos. Essa é a lição que ele nos deixa aí.